Gente, esse é o podcast Contos Históricas da Ditadura, com professores e professoras do Colégio Estadual César Carlos. Estamos aqui com a Antônia Natália, a Antônia Guivardim, o Everson Patrício, a Ana Maria, o Carlos Gisele, nossos bolsistas Tiara Lemos, Antônio Wesley, Jéssica Lia. E é um enorme prazer estar aqui com vocês, do César Carlos, para fazer esse debate, essa roda de conversa sobre as práticas, as trajetórias docentes de vocês em relação ao tema da ditadura, mas não só. Então, primeiramente, é dizer da nossa satisfação, da alegria imensa de estar construindo esse momento, mais um momento dessa parceria que a gente tem com o Colégio César Carlos, né, no projeto Fontes Históricas da Ditadura. Então, muito obrigado por vocês estarem aqui com a gente, né, em meio a essa pandemia, o pandemônio autoritário que a gente está passando, ter encontrado um tempo para construir mais esse espaço de debate e de trocas com a gente. Muito obrigado. E aí você, o roteiro, né, que a gente já tinha passado, e o início é esse mesmo, né, cada um falando um pouco da sua trajetória profissional, da sua formação acadêmica, e depois, quando começou a lecionar, e a sua situação atualmente no colégio no César Carlos, né? Como você entrou no colégio e como são as aulas, as atividades, né, no César Carlos. Então, é isso para começar. Fiquem à vontade para complementar, falando dos outros também, né? E eu vou estabelecer uma ordem aqui só para a gente dar a saída, tá bom? E depois cada um pode responder as outras perguntas na ordem que achar melhor, né? Então, eu vou pedir para a Natália começar, tá bom? A responder esse primeiro ponto. Fale da sua trajetória acadêmica, quando você entrou no César, as primeiras aulas. Por favor, Natália. Ok, bom dia a todos e todas. Como a Edmilson já me apresentou, me chamo Natália. A minha formação é História pela FECLESC, Universidade Estadual do Ceará. Graduei em 2012. E aí, já em 2012, eu comecei a lecionar em duas escolas municipais aqui. A Escola Flávio Portela Marcílio e a Escola Modelo do São João, Raimundo Marques. Logo nesse ano, eu tentei ingressar no mestrado, e aí entrei na turma de 2013, concluí o mestrado no início de 2015. E aí, logo em seguida, quando eu já saí do mestrado, eu voltei a lecionar na escola municipal, Flávio Portela Marcílio, fiquei lá 2015, 2016, quando fiz uma seleção para as escolas do estado, uma seleção organizada pela UES e a SEDUC, e aí no ano de 2017 eu comecei a lecionar na escola César Carlos, e aí estou de 2017 até hoje, né, 2020, então o ingresso na escola foi por meio dessa seleção estadual, e aí hoje eu estou lecionando na escola duas disciplinas, História e uma disciplina que não é comum em todas as escolas estaduais, ela está mais presente nas escolas de tempo integral, que é NT-PPS, que é uma disciplina mais voltada para questão socioemocional e trabalha também com pesquisa. E em relação à história, volta e meia a gente também está lecionando alguma eletiva, que faz parte também dessa grade curricular da escola de tempo integral, e as eletivas geralmente voltadas para esse âmbito histórico mesmo. A gente já falou um pouco sobre ditadura militar, inclusive, onde a gente passou 6 meses estudando só isso, então é algo diferencial. Dentre outras eletivas, como grandes guerras, então ficamos nessa linha aí, história, disciplina comum, do currículo comum, e outras frentes aí quando são as eletivas. Basicamente é isso. Obrigado, Natália. Podemos continuar com o Richelle? Bom dia. Sou Carlos Ichelli,
eu sou professor da escola. Vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Sim, pronto. Sou professor da escola César Carlos desde o segundo semestre de 2013, né? Me graduei em Geografia, sou graduado em Geografia pela UES Fafidã, campus da Fafidã, em Lingueira do Norte. Tenho pós-graduação em ensino de Geografia pela UCAMPRA Minas, né? E me graduei em 2010, né? Que foi o período também que eu concluí o curso e ingressei no concurso, né, do Estado. Em 2014, saí para o mestrado, concluí em 2016, retornei para a escola e estou desde 2000, acho que do segundo semestre de 2013 na escola na Martins Rodrigues, em Quixadá, e no José Jucá, né? Ensino fundamental ainda, na época que o José Jucá ainda pertencia ao Estado. Lá na escola, hoje no César, a gente trabalha com as turmas de primeiro, segundo e terceiro ano Pronto, o José Jucá era no governo, que a escola ainda era do Estado, né? E aí, quando a escola se municipalizou, os professores do Estado tiveram que sair para outras escolas, né? E aí, nesse processo, eu fui para o César, juntamente com outros colegas, outros professores e tudo mais, outros foram para outros lugares, e eu fui lá para o César em 2013, né? E aí, como eu disse, em 2014 eu ingressei no mestrado e concluí em 2016. Aí retornei em 2017 para o César e estamos por lá até hoje. Assim. Eu estava falando sobre o final que eu falei foi sobre o projeto, né, que a gente participou ano passado de vocês lá na escola, que foi muito bacana, que era sobre o regime militar, né? E aí foi um processo muito enriquecedor, assim. Para mim, pelo menos, foi, né? Para alguns alunos também, para compreender melhor essa dinâmica que se passava no Brasil, né? Aquela pseudo-normalidade que você tinha no processo, que é algo que se aparenta muito com o que a gente tem hoje, né? Se aparenta em alguns aspectos, né? Não é uma coisa... se bem que hoje está mais escancarado, né? Hoje a gente tem outros processos envolvidos, né? As redes digitais aí tomando de conta de tudo, inclusive tem um documentário muito pertinente que a gente pode ver depois, assim, as pessoas, eu aconselho a ver, assim, já vi as 2 vezes, está na Netflix, né, que é aquele da rede lá, das redes sociais, né, o dilema, onde alguns dos criadores do Facebook, do Instagram, do Twitter, os caras saíram, né, eles saíram dessas redes sociais, né, essas plataformas, e passaram a denunciar como é que, a partir das universidades, né, eles começaram a dominar a arte de manipular as pessoas, né? Então, eles vão explicando lá no processo tudo que acontece para que haja manipulação das pessoas, né? E é real, não é uma coisa inventada, são os caras que criaram o processo que estão dizendo, né? E o lance da criação da inteligência artificial, e aí eles vão entrar na discussão sobre as fake news, né, e como elas hoje estão destruindo os regimes democráticos no mundo todo, né? E o Brasil entra no meio também, né? A democracia brasileira entra no meio também, né? Criação de regimes totalitários, né? Eles vão explicar ali, é meio assustador, mas é importante a gente ver como é que o sistema é completamente manipulado, como é que eles fazem para manipular a gente mesmo, as pessoas, né? Com as notificações, né? Deixar todo mundo viciado completamente. E entra nessa questão, acho assim, bem pertinente, a diferença que se tem de antes daquele regime para um regime autoritário, assim,
fascista que está se instalando hoje no Brasil. Na minha perspectiva, é essa, sim. Mas pronto, acho que eu exagerei, falei demais, né? Tá ótimo, Michele. Obrigado, cara. Agora é Ana Moreno, né? Professora Ana Moreno. Bem, eu sou Ana Maria Moreno, né, atualmente eu estou coordenadora da escola, eu já trabalho no César Carlos faz muito tempo, né, eu entrei lá em 93, e fui professora durante um bocado de tempo, depois eu fui na CRED, trabalhei no NTE como professora multiplicadora, aí voltei para a escola de novo, voltei como professora e faz aí uns 10 anos que eu estou na coordenação pedagógica junto com a Devandi, né, e com o Alci. A gente começou essa gestão juntas, na época a gente ainda tinha o Benigno Bezerra, que era uma escola de ensino fundamental, que depois também municipalizou, e aí a gente veio para o César, né, e foi aí onde a gente se afirmou e formou esse trio que hoje vem fazendo a gestão da escola César Carlos, que também evoluiu, né, nesse período, porque a gente era a escola regular, né, de um tempo só, agora nós somos escola regular, mas escola em tempo integral, então está com uns 3 anos, né, que a gente se transformou em escola em tempo integral. Então, assim, minha formação, né, eu sou pedagoga na essência, eu fiz aqui na FECLESC, né, e depois eu fiz uma habilitação pela UVA, então eu fiz uma habilitação em biologia, pela UVA, né, naquelas licenciaturas curtas, quando a gente precisou ter uma habilitação, porque não servia mais só a pedagogia, né, a pedagogia não servia para dar aula, e eu, nesse período, eu ainda estava em sala de aula, né. A pedagogia me serve muito bem a ser gestora, né, mas não me permitia mais dar aula no ensino médio, então a gente foi uma necessidade fazer a habilitação. Bem, na escola a gente já tem essa coisa de trabalhar muito com projeto, a gente gosta de trabalhar com projeto, né, e a gente todos nós trabalhamos nessa visão bem mais progressista, né, não sei se a palavra bem é progressista, né, mas a gente tem apostado muito nessa coisa da mudança de mentalidade, né, na transformação, na escola capaz de transformar a realidade. A gente tem essa crença. Então, projetos como esse, né, apoios da universidade, essa entrada da universidade na escola, para nós é muito fundamental. A gente, nos últimos anos, a gente tem se mantido como uma escola de Quixadá, né, fora a EP, que é a escola profissional, a gente vem se mantendo com bons índices de aprendizagem, se colocando na ponta em Quixadá entre as escolas de ensino médio, fora a EP, né, lógico que eles já vêm há mais tempo e com uma outra característica. Então, assim, a gente sempre colocou essa nossa capacidade de estar andando mais na frente, né, a nossa capacidade, mais do que tudo, de investir nesses projetos, de acreditar no ensino diferente, em acreditar no ensino que possa gerar transformação social, né, então, mais ou menos esse o caminho que a gente trilha. Então, todos os projetos que vêm das universidades, que vêm de quem quiser colocar alguma ajuda no sentido de melhorar o nível de conhecimento dos nossos alunos, nós estamos sempre abertos para receber. Acho que é isso. Muito obrigado, professora Ana Moreno. Pode ser, Ederson. Bom dia, pessoal. Bom dia. Então, eu me chamo Ederson Patrício, né, como já foi colocado. Eu me graduei em Filosofia pela Universidade Católica em 2013, e aí, em 2014, né, eu ingressei na educação como professor do ensino médio, né, eu iniciei a minha vida como docente na escola profissional, até eu nem tenho experiência em escola regular, e aí eu fiquei lá por 2 anos, né, que foi 14, 15, 2016. Eu decidi um pouco me dedicar à minha outra formação, e em 2017
resolvi voltar e tive a honra, né, de ingressar nessa escola que eu gosto tanto, que é o César Carlos. E aí estou lá 17, 18, 19 e 2020. Lá eu estou lecionando filosofia e algumas disciplinas transversais, né, que são as eletivas, assim como também a disciplina que a Natália citou, que é o NTPPS, né, que tem muito a ver com a minha área, né, com a área de humanas e filosofia, que vem trabalhar essa questão de projetos de vida, vivência em comunidade, coisa do tipo, né. E nas partes das eletivas, como eu tenho graduação na parte jurídica, né, eu sempre dou uma eletiva, que até comentei com a Natália, né, Natália sempre debate comigo. Eu já dei Direitos Humanos, que é uma eletiva que, infelizmente, esse ano foi tirado da grade. Meio Ambiente Urbano, que está voltado ao direito ambiental, né, e Educação Fiscal, né, que também faz parte dessa área. Então, é isso, a minha trajetória sempre foi essa, é curta, mas é uma trajetória que eu faço com muito prazer e muito orgulho, né, porque eu gosto muito de ser professor. E como, pegando um pouco do fio do que a Ana falou, esses projetos, eles são uns projetos muito bem-vindos, né, porque quando somos nós, os próprios professores, falando para os alunos, eles acham que é apenas mais uma aula, né, e quando a gente recebe alguém de fora da escola, e ainda mais quando são alunos em formação, né, que tem uma linguagem ainda muito parecida com a dos nossos alunos, eles prestam mais atenção, o conteúdo é melhor absorvido, e isso sempre engrandece mais, porque eles sentem assim, né? Ainda mais quando chega um aluno e diz, eu sou ex-aluno do César Carlos. Então, quando chega um aluno, eles ficam mais assim, olha só, é ex-aluno e hoje está aqui dando aula. Então, assim, eu acho muito prazeroso quando a gente recebe algum desses projetos, porque engrandece muito, não só para nós professores, mas também para o aluno e para a escola. E é isso. Obrigado, Ederson. Pode ser a professora Devandir, depois a Raquel. Vou começar falando um pouco da minha trajetória acadêmica, tá certo? Eu cursei, né, concluí pedagogia, né, em 97, lá na FECLESC, né, foi a minha primeira graduação. Em seguida, eu fiz letras, né, porque em 97 estava nesse processo de que você teria que ter uma área específica de atuação e a pedagogia não lhe dava, né, esse respaldo para estar em sala de aula no ensino médio e no ensino fundamental na época 2, né, que hoje é os anos finais. E aí eu entrei para letras, né, e aí eu cursei letras e literatura também na FECLESC, aí concluí em 2004. Né, nesse intervalo, eu fui fazendo especialização em psicopedagogia, né, que terminei em 2003, também na FECLESC, na UES. Depois, eu fiz gestão da educação pública em 2013 pela Universidade Federal de Juiz de Fora, né, que foi uma especialização oferecida pela SEDUC, né, para todos os gestores. E em 2016, né, eu e Ana fizemos juntos pela UFC a coordenação pedagógica, certo? E agora passei no mestrado, no Prof. Letras, né, estou aguardando o início, certo? Agora vamos para a minha trajetória, né, profissional, né? Eu iniciei, né, iniciei, né, em 1990, ainda tinha 17 anos quando iniciei, né, lá em Senador Pompeu ainda, que eu sou de lá, e lá eu iniciei no ensino fundamental, né, na segunda série primária, trabalhando com meninos de uma escola particular, na época era Ginásio Pequeno Príncipe, hoje é SEBLA, né, ainda existe essa escola lá, e lá eu fiquei até 1996, né, trabalhando tanto com a educação infantil, coordenando a educação infantil, num período, e no outro eu era professora do ensino fundamental 1. E depois eu vim para Quixadá, né, e aí aqui, assim, ninguém conhecia minha trajetória profissional e tudo, só me conheciam da FECLESC, e só durante a noite, né, porque eu trabalhava lá e tal, e aqui eu
comecei tirando algumas licenças, essas coisas assim, né, para que eu pudesse ser inserida, né, no mercado de trabalho aqui. E em 2000 eu fiz uma seleção, né, da Prefeitura Municipal de Quixadá, onde estava selecionando profissionais que pudessem trabalhar com formação de professores, né? No caso, seria o Proformação, né? Que era formação de professores em serviço, que seriam aqueles professores que estavam em sala de aula, mas ainda não tinham ensino médio e nem tinha nenhuma formação pedagógica, né, nesse sentido, tinham só a experiência. E aí eu trabalhei com 3 turmas do Proformação, né, tinha duração de 2 anos, depois eu migrei para o pró-infantil, que aí a gente começou a trabalhar com professores da educação infantil, né, também com essa mesma formação em serviço, e aí a gente trabalhava professores daqui, de Quixadá, Quixeramobim, Ibicuitinga, Ibaretama, e aí, assim, até o momento eu estava trabalhando aqui em Quixadá como formadora, tutora, né, depois eu entrei para formação de professores, né, trabalhando fundamentos da educação no pró-infantil. E aí, assim, né, e depois eu fiz o concurso, né, do município, passei, né, continuei trabalhando no município, só que agora é efetiva, e também fiz concurso para o estado, né, fui aprovada, e em 2008 eu ingressei na Escola César Calles, né, como professora de língua portuguesa, literatura, artes e redação. Então, eu tinha 200 horas na Escola César Calles, aí trabalhei lá o ano de 2008 todo, né, até maio de 2009, porque também eu fiz uma seleção para compor a gestão, e aí eu acabei indo para o José Jucá, né, em maio de 2009, eu fui compor a gestão do José Jucá, né, juntamente com a Clotilde e o Hermilson, então a gente fazia lá a gestão da escola Zé Jucá. E lá a gente ficou até 2013, né, até junho de 2013, quando municipalizou, né, e aí a gente precisou migrar para outras instituições que fossem estaduais, né, e aí o Alci me convidou para compor a gestão, né, que foi na época também que estava, né, compondo novas gestões, e o Alci me convidou para fazer parte da gestão do César Calles. E aí eu estou desde 2013, né, na escola César Calles, que é uma escola que eu iniciei no estado, e é uma escola assim, que eu gosto bastante do trabalho, né? A gente procura muito trabalhar parcerias, e a escola assim, tem toda uma proposta de trabalhar com projetos e com as parcerias que forem possíveis, né, da gente trabalhar e de socializar saberes, de compor projetos, de firmar parcerias. Então, a gente tem toda essa abertura, né, de buscar, né, essa socialização e essa integração com outras unidades escolares, e isso, assim, fortalece o nosso trabalho, né, e enriquece bastante o conhecimento dos alunos que lá estudam. Obrigado, Devandi. Pode ser a Raquel? Raquel? Pode ser. Eu queria só que repetisse, porque quando eu entrei já estavam na apresentação. É a apresentação, professora Raquel, viu? Um pouco da sua formação acadêmica e como é que você entrou no César, sua trajetória profissional. Obrigado. Tá. O meu ensino médio eu iniciei lá no César, depois abri um polo no Cipó, que eu era de lá, e eu fiz o 2º e o 3º ano lá. Comecei a ser professora muito cedo, trabalhando lá no Cipó, como amiga da escola. Na época tinha esse projeto, não sei se ainda existe. Do Cipó eu vim para Quixadá trabalhar no estadual à noite, sempre em seleção, né? Sempre com a seleção, eu não tenho concurso. E
Em 2017, eu iniciei no César e estou lá até hoje. Gosto muito. Minha formação é em letras, português. E foi o que eu escolhi, ser professora. Eu até trabalhei no Banco do Nordeste, passei 5 anos, mas também não me desvinculei da educação, continuava com algumas horas. Mas eu não me identifiquei nesse outro trabalho. Eu passei 5 anos lá, realmente pela parte financeira, que era melhor. Mas aí, quando eu terminei a faculdade, aí eu decidi ficar só como professora. Algo mais? Obrigado, professora Raquel. Por nada. Então, eu vou passar a palavra para o Wesley, tá certo? Para ele continuar aqui o nosso bate-papo. Por favor, Wesley, se apresente e faça a pergunta, por favor, querido. Bom, gente, bom dia. Como o Ed já apresentou, eu sou o Wesley, né? Sou orientando e bolsista dele, do professor, e participo aqui das ações e dos encontros do grupo e projeto de extensão Fontes Históricas da Ditadura. E aí, dando continuidade a esse nosso encontro, eu queria pedir que vocês comentassem um pouco como que está o tema, como que é o tema da ditadura no currículo escolar, como que ele se apresenta nas suas práticas docentes ao longo do tempo, né, e o que mudou nos últimos anos a respeito da temática e de como trabalhar ela. Obrigado. E agora a gente fica livre mesmo. Quem quiser falar primeiro, fica à vontade, tá bom? Rapaz, me deram uma pressão antes disso, viu? Como eu sou professora de história, eu vou começar aí, mas os colegas, obviamente, podem complementar sem nenhum problema. Então, como que o tema tem aparecido no nosso currículo, né? A construção do currículo, ele vem passando por alterações, né? Sobretudo para se adequar à BNCC, tudo mais. Mas, assim, até o último ano, até a gente construir o currículo desse ano, esse tema aparece, sobretudo, na disciplina de História, né, na ditadura. Geralmente, ele vem cruzando, assim, 2 capítulos dos livros didáticos, e aí, de uma certa maneira, não é que o nosso currículo, ele tenha que estar atrelado ao livro, mas como o nosso aluno, em geral, ele só tem acesso ao livro, muitas vezes o currículo parte muito dessa construção do que o livro didático propõe, mas, assim, fugindo à regra, como nós somos uma escola de tempo integral, a ditadura militar não aparece só no currículo tradicional, né, que são as disciplinas comuns. Como eu já havia adiantado lá na minha apresentação, nós temos os tempos eletivos, que fazem parte dessa grade curricular que é complementar no ensino integral, e aí dentro dessa perspectiva, nas eletivas, a gente procura trabalhar com os temas que consideramos relevantes. E aí, como eu já havia citado anteriormente, no ano passado, por exemplo, durante 6 meses, a gente discutiu ditadura militar, para além do que o livro didático propõe. E aí nós tivemos uma liberdade maior para trabalhar com diversos tipos de fontes, com outras literaturas. E aí o Wesley pergunta, né, como isso tem sido ao longo do tempo, né, como isso tem repercutido nos últimos anos. Na minha perspectiva, mas isso é algo muito subjetivo e particular, eu senti a necessidade de ser mais assertiva quando eu estava trabalhando com essa temática da ditadura. E aí vocês podem me perguntar, por que mais assertiva? Sempre foi um tema importante? Sim, sempre foi um tema importante que eu procurei trabalhar com diversas literaturas, mas nem sempre a gente tem tempo. O tempo de preparação de aula, ele é mínimo quando você olha para todas as aulas que você tem que dar na semana. Mas, como eu disse, eu tenho procurado ser mais assertiva, tendo em vista o contexto que a gente está inserido. A gente percebe que a propagação das fake news, os pseudo-historiadores de redes sociais, tudo isso tem tornado essa discussão muito mais aflorada.
E aí eu senti a necessidade de fazer outras leituras, de ir mais preparada para essa aula, até para ter um debate, uma conversa com os alunos que fosse condizente com o que vinha sendo debatido também nas redes sociais, a fim de, obviamente, quebrar alguns paradigmas, né, deixar algumas fake news lá nas redes e desconstruir elas dentro da sala de aula. E para isso, para você desconstruir essas fakes e esses paradigmas, você precisa levar dados concretos, né? E aí, quando eu falo em dados concretos, você precisa levar uma linguagem para o aluno sobre ditadura que seja acessível. E as fontes, né, como vocês bem trabalharam no ano de 2018, se eu não estou enganada, com palestras e tal, essas fontes, ela permite o aluno ter um contato, né, com o passado de uma maneira mais aprofundada. Não é só a fala do professor, não é só a fala de um convidado, é muito mais do que isso, é você mostrar dados, né, e confrontar o que vem sendo discutido em rede. Então, basicamente, se eu olhar para a minha trajetória trabalhando com essa temática, eu percebo que nos últimos 3 anos, sobretudo, eu tenho tentado ser mais assertiva e trabalhar com diversas linguagens, né, desde a imagem, música, dentre outras fontes, para tornar esse assunto melhor entendido. Eu não sei se eu consegui responder a sua pergunta, Wesley, mas basicamente é isso. Eu fico, assim, como gestão, né, eu nem sou formada em história, então a minha perspectiva é muito mais pedagógica, né, claro que eu também tenho minhas posições a respeito desse conhecimento, mas é mais a visão pedagógica. A gente percebe que esse trabalho na escola, nessa visão mais crítica, né, ela depende muito do grupo de professores que a gente tem na área. E a gente tem sorte, né, de nesse período, nós estarmos com um grupo de professores com uma formação boa, né, uma visão boa. Então, isso se repercute na formação dos nossos alunos também. Como a Ana bem coloca, né, essa questão de a visão pedagógica, de ter o seu lado crítico, né, aí entra a minha área, né, filosofia, que na minha formação a gente não tem uma disciplina dentro da filosofia, uma disciplina específica que fale sobre a questão da ditadura militar. A gente não estuda nem filósofos, né, que seja voltado para isso, até porque a minha formação foi na Universidade Católica, então tem uma visão muito voltada para o catolicismo, né, para o lado mais religioso. E quando a gente vem falar dentro da filosofia, o que a filosofia pode debater dentro desse tema, né, qual a influência, quando eu chego dentro de uma sala de aula, se eu falar qualquer coisa relacionada a isso, eu sinto uma profunda necessidade de fortalecer as bases, né? Dentro da nossa base curricular, do estudo do ensino da filosofia, ele não trata em nenhum ponto sobre a questão ditadura militar, mas ele vem falar, no ponto que fala sobre a questão da sociedade moderna, né? O que é a sociedade moderna? Nesse ponto, ele fala sobre os direitos humanos, que isso vem justamente fortalecer a base da ditadura militar, com o qual, quando você coloca o que é o que é direitos humanos, os alunos já dizem logo o que é o direito dos presos, né? Então, o papel da filosofia, nesse momento, ela já torna-se de mostrar que a própria nomenclatura direitos humanos, ela fala que é direito de todo e qualquer humano, não apenas dos que estão presos. Porém, aqueles que estão presos, né, devido à grande massa carcerária que a gente tem, que chegou ano passado a 600 mil pessoas presas, teoricamente, quando você vem falar sobre isso, eles são aqueles que mais precisam, né? No próprio Quixadá, que é onde a gente tem, por exemplo, em uma cela que era para ter 87 pessoas, a gente tem 214 pessoas presas, né, que foi transferido, né? Você vê que ali há uma falta de direito, de saneamento, um direito de tudo. Então, assim, nós não temos, dentro da filosofia, a gente não fala da ditadura em si, mas a gente fala desses maus tratos, que é justamente a base de tudo, né?
Então, assim, eu vejo que é muito isso, né? A filosofia chega meio para introduzir, para falar sobre os direitos humanos fundamentais, um pouco sobre a sua história, e a história, ela vem para meio que fortalecer e cuidar, ter esse cuidado que a Natália fala, que teve que pesquisar novas fontes para ter uma nova abordagem, porque nós temos muitos alunos que, na nossa linguagem, já chegam armados, mas eles se armam, né? Com a palma da sua mão, usando o seu celular, lendo fake news e coisas do tipo. Então, dentro da base curricular, o papel da filosofia é justamente esse, né? De fortalecer a base mesmo, de estudar o conceito em sua origem das palavras, para que depois venha a história, venha sociologia, para poder dar essa bagagem mais, né? Então, nós temos o papel de instigar, de dizer, ó, é isso. Agora, cabe a você seguir o que você achar mais cabível na sua compreensão. Pode falar? Fale, rapaz. No nosso currículo e nos nossos livros didáticos, a gente sente uma necessidade, na verdade, a gente sente falta, né? Pelo menos eu sinto falta de algo mais específico, né? Mas nos livros didáticos a gente tem uma noção. O livro de geografia que a gente vai falar um pouco assim mais sobre o período militar vai ser no livro do segundo ano. Nós vamos pegar ali uma parte do processo de industrialização, né? Pós-Juscelino ali. Mas, especificamente falando sobre o regime, a gente não tem isso, né? Na geografia. Então, a gente tem uma carência muito forte de discutir isso, né? Dessa compreensão, né? Porque a geografia é uma área muito específica, né? Assim, em relação a algumas coisas, e ao mesmo tempo abrange muita coisa, né? É uma área que abrange muita coisa. Por mais que a gente esteja falando de espaço, mas a gente nunca vai deixar da discussão do espaço, né? Da construção e transformação do espaço, a gente nunca vai deixar de precisar das outras disciplinas, né? Para fazer esse processo de investigação. E assim, eu acho que a gente está um pouco carente na discussão, né? Acho que deveria ser uma discussão do livro didático mais aprofundada. São todos, não é só um livro que eu estou falando de todos que vêm para a seleção, né? Para a gente ver, porque você pega esse livro do segundo ano que eu estou dizendo, quando a gente está falando sobre industrialização brasileira, você vai ter um início falando sobre a industrialização no período da ditadura militar e você não vai ter mais discussão aprofundada nenhuma. E você vai ter uma página e meia de um livro falando sobre isso. Então, a gente, lógico, evidentemente, quando você vai trabalhar com aspectos históricos e tudo mais, lá do período, a questão espaço-temporal, a gente vai buscar, né, algumas coisas, como é que funcionava a indústria naquele período, que era beneficiado, como é que o Estado ele concentrou poderes para depois resultar esses poderes concentrados no Estado nas mãos de poucas pessoas, como é que essa disseminação da ditadura mesmo, né? Assim, das liberdades, como é que ela influenciou no sentido de uma parte da população ter acesso a determinadas coisas e outra não, né? Ficar à mercê, como é que os caras controlavam os veículos de comunicação, os meios de comunicação e tudo mais. Só que a gente não tem como falar disso dentro da sala se a gente não tem pelo menos uma base para trabalhar isso, tá? Porque a gente tem que trabalhar o conteúdo que você tem no livro. É evidente, não é obrigado a trabalhar só o conteúdo, né? Mas assim, o projeto que vocês levaram para a escola lá, acho que foi ano passado, né? Ele surge num momento importante para a gente discutir esse tema, né? Como já foi falado aí, que é um tema que está o tempo todo nas mídias sociais, nas redes sociais, e ele está de maneira
contra-argumentando a história, né? Na verdade, falsificando a história, né? Do que aconteceu, né? Que é uma coisa fundamental, que a gente diz assim, olha, você está em que realidade? Você está em outro mundo, né? A gente tem uma mania, né? Quando a gente vai numa discussão, às vezes a gente já via, até, pô, eu fico imaginando o sujeito dizer que não houve tortura, que não houve ditadura e tudo mais, e eu me pego, pô, você está em que mundo? E aí depois que você faz uma análise, não, ele está em outro mundo mesmo, porque se você abre a sua timeline no Facebook, ela tem uma perspectiva de análise, né? Você vai ver pessoas ali que o Facebook quer que vocês vejam, né? A linha de raciocínio ou coisas do gênero, assim. Se você abre uma página de um sujeito que segue, por exemplo, o Bolsonaro, você vai ver perspectivas completamente distintas, assim, diferentes da nossa, né? Então vai ver cara dizendo que o Bolsonaro está fazendo um bom governo, dizendo que a esquerda é isso, dizendo que o comunismo é isso, dizendo que, sabe? Então, assim, ele vive de fato, e essa influência da mídia social, ela interfere diretamente na realidade, né? Então, assim, essa discussão sobre, né, o regime militar, alguns estão... Eu vi um cara, um historiador aqui de Limoeiro, falando que não foi ditadura, foi regime de força. Os caras, não sei se vocês já escutaram essa terminologia aí. Então, assim, os caras criam coisas para dissociar a ideia de que houve uma barbárie, né, sobre as pessoas e tal, e o contradiscurso, ele ganha muito mais força do que o discurso da história, né, dos fatos, né, das fontes e tudo mais. Então, assim, eu sinto um pouco de falta na minha área, porque é uma área que discute muito, assim, é uma área muito ativa, criticamente falando, né, socialmente falando, a geografia. A nossa formação aqui é muito forte, assim, mas a gente tem pouco material para trabalhar. E esse projeto que vocês trazem, assim, faz com que a gente aflore de volta, né? Na universidade você tem um nível de discussão, você lê muitas coisas, algumas não, você lê coisas que você não consegue levar muitas vezes para dentro da sala, por conta dos livros didáticos. E o problema, um problema que eu já estou pensando é como serão os próximos livros didáticos, né? Assim, como é que vão vir os livros, né? O que é que vai passar, né? O que é que vai ser taxado pelos caras, o que é que vai ser, enfim, é isso. Assim, na verdade, a gente, enquanto gestão, né, nós deixamos os nossos professores muito à vontade para trabalhar os conteúdos, né, e até para compor o currículo, né, a gente deixa a área muito à vontade, e como a Ana falou, né, muitas vezes depende do perfil do professor e da formação dele, né, como ele vai abordar esse assunto. E graças a Deus, assim, nos últimos anos, né, a gente tem conseguido, né, professores que tenham uma mente, assim, mais aberta para debater essas temáticas, né, e para levar esses conhecimentos de uma forma mais didática e também abertura até para debater e mostrar, né, uma face, né, da história que muitas vezes, né, no ensino fundamental, ela passa despercebida, ou até não é aprofundada, né? E, como a Natália até falou, no ano passado, né, a gente teve uma eletiva, né, sobre ditadura militar, e os meninos, no final, eu lembro bem dessa cena, eles levaram, né, como produto, né, como fechamento da disciplina, né, o pessoal que foi torturado e tal, mostrando, né, e mostrando músicas dessa época também. Então, assim, foi uma eletiva, né, uma disciplina bem interessante, e os meninos, assim, se identificaram bastante, até porque tinha muitos fatos até que eles desconheciam, né, e nessa disciplina, na eletiva, eles tiveram a oportunidade de mergulhar mais na história, né, e isso foi bastante enriquecedor, e eu lembro bem
desse momento lá no pátio da escola, né, eles socializando o aprendizado que tinham consolidado durante a eletiva. E as eletivas, né, na escola, elas têm esse perfil, né, de aprofundar assuntos que muitas vezes, né, na disciplina em si, né, você não tem ou não dá tempo por conta do currículo, né, que você acaba construindo para aquela série, né, não acaba tendo tempo para aprofundar, né, e as eletivas, né, ela tem esse perfil. Inclusive, esse semestre nós estamos trabalhando um pouco sobre a história do Ceará, sobre outras abordagens também históricas, né, e assim, sempre nessa perspectiva, assim, da gente perceber a história, não só na fala dos vencedores, mas também dos vencidos, né, que a gente possa mostrar esse outro lado da história, né, e poder refletir um pouco, né, desse nosso momento histórico também que nós estamos vivendo, né. E tudo isso, né, faz parte, né, do nosso perfil enquanto escola, né, porque, assim, a gente sempre buscou, né, trabalhar com os meninos temas que tanto eles pudessem refletir, como também eles pudessem, além de refletir, perceber, né, no universo que eles convivem, né, como isso interfere, né, na história e nos momentos que nós estamos vivendo hoje. Então, gente, a gente está muito satisfeito de estar ouvindo vocês até esse momento, porque justamente tem sido a intenção desse podcast, que a gente já fez com professores das escolas que o projeto visitou nas cidades de Senador, Milhã, Pedra Branca, foi um podcast que a gente já gravou. Também gravamos um podcast com professores e professoras das escolas que a gente visitou com o projeto em Capistrano e Itapiúna. E semana passada gravamos outro podcast com professores e professoras que o projeto visitou nas cidades de Choró e Banabuiú. Então, hoje a gente está aqui fazendo o quarto podcast com os professores do César, justamente nesse intuito de ouvi-los e ouvi-las acerca das suas trajetórias e práticas docentes em relação à ditadura, especificamente, né? Mas, no geral, para justamente fazer uma parceria, ampliar a parceria, uma troca de olhares sobre o chão da sala de aula, as dificuldades e possibilidades concretas vividas, e agora ainda mais, né, com esse surto autoritário e o surto do coronavírus, né, a pandemia também, né. Então, como a gente não poderia mais fazer as palestras nas escolas presencialmente, por conta dessas circunstâncias, né, a gente elaborou, junto com os nossos bolsistas, essa ideia desse projeto de extensão, pegar a ferramenta do podcast para ouvir os professores e professoras, que o projeto tem um diálogo mais próximo, porque já visitou, né? E a partir daí estabelecer atividades que possibilitem essa troca e ouvindo vocês mais diretamente, né, sobre as experiências, dilemas, possibilidades, recursos que vocês, né, implementaram, pensam em implementar acerca do ensino de história e mais especificamente sobre o ensino de história da ditadura, né? Como eu falei, esse é o quarto. Amanhã a gente vai fazer com o pessoal do Abraão Baquite e na sexta a gente vai fazer o último desse primeiro ciclo aí com os professores de Quixadá e Quixeramobim e várias outras escolas que a gente também esteve, né? Porque no caso do César e do Abraão Baquite, né, a gente teve o ano todo, né, nas turmas, né, e no caso do César mais especificamente ainda teve o trabalho de campo, né, aí do museu e ao arquivo público, né, então eu costumo falar, né, nas nossas discussões que o César foi o pacote completo, né, foi quando o projeto conseguiu fazer todas as atividades previstas mesmo no relatório original, né, na proposta original. Então não poderia deixar de ter esse bate-papo com vocês, que está sendo bem instigante, justamente nessa linha, né, de ampliar a parceria, ouvindo mais, dialogando mais, a partir das expectativas e experiências de vocês. Então, está sendo muito massa estar aqui com vocês nesse sentido aí. Quem está ouvindo a gente, com certeza, está percebendo como é esclarecedor, né, ouvi-los e ouvi-los acerca do ensino de história e do ensino de história da ditadura nos tempos atuais. Então, passar a palavra para a Lia e para a Tiara, que elas vão fazer as duas próximas perguntas.
e elas estão ligadas, de alguma maneira vocês já tocaram em respostas ligadas a essas duas perguntas, mas eu acho bacana que as meninas possam fazer a pergunta, cada uma, né, se apresentar, e vocês aí respondem como acharem melhor essas duas perguntas, né? Peço desculpa por serem duas logo de uma vez, mas eu acredito que elas se articulam com o que vocês vêm debatendo até agora. Então, por favor, peço que vocês fiquem atentas aí à fala da Lia e depois da Tiara. Oi, gente, bom dia. Eu espero que todos vocês estejam me escutando. É um prazer revê-los, né? Faz um bom tempo. E eu queria que vocês falassem um pouco que materiais e métodos didáticos sobre o assunto vocês vêm utilizando. Ou então, para acrescentar mais ainda a fala, eu queria que vocês falassem como o uso da internet, como as redes sociais vem ajudando, e se vocês acham que não, se ela está impedindo, que a gente já iniciou, eu acho que foi a Natália que falou sobre as fake news, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso também, né? Se vem ajudando sobre esse assunto ou não. É isso, obrigada. Gente, bom dia mais uma vez, eu sou a Tiara, bolsista no projeto de extensão também, e a outra pergunta em relação à dificuldade também, as possibilidades ao nível escolar, assim, o cotidiano, cultural da escola, dos estudantes, em relação ao tema da ditadura, né, em referência à ditadura militar. Obrigada. Gente, eu vou começar para não quebrar essa ordem. Mas, enfim. Quanto aos materiais, né? Vou começar por esse tópico. Os materiais, eles têm sido diversos, assim. Eu gosto de ler e eu nunca fico na proposta que o livro didático traz apenas. Não que eu esteja dizendo que esse discurso está errado. A proposta do livro que a gente está usando, que é do Boulos, ele é um livro que propõe bastante crítica, tal, mas é sempre um discurso que eu acho que é limitado, justamente porque atende, como a Devandi colocou também, a um currículo que é extenso. Então, os materiais eu tenho lido alguns artigos científicos, alguns livros que eu tenho, e o livro didático, né? Então, para compor uma aula, geralmente, é um assunto que eu gosto também bastante. Então, geralmente, eu vou catalogando algumas coisas que eu encontro na internet, fontes, e aí eu junto com a narrativa que o livro didático propõe, porque, como eu já salientei, em tese, esse é o único material que o aluno tem acesso. A gente parte muito desse princípio. Você vai ter aluno que tem acesso à internet, mas você vai ter aluno que mora no sertão e que, basicamente, ele só tem o livro didático como suporte. Então, você não pode fugir muito dessa linha, porque senão o aluno ele não consegue acompanhar o seu trabalho. Mas, como eu disse, eu gosto de incrementar, e aí já partindo para essa coisa das redes, né? Eu gosto de estar antenada com o que a rede social está propondo. O Richelle já tocou muito nesse assunto. É impossível você trabalhar hoje desvinculado desse contexto midiático. Se você trabalha fora desse contexto, você não consegue atingir os seus alunos, sobretudo em relação à linguagem. Então, por exemplo, eu aproveito algumas coisas que eu vejo nas redes sociais e que eu acho bastante interessante, que são os memes, né? Volta e meia eu tenho um meme inserido nos meus slides ou no meu trabalho, assim, porque eu percebo que é algo que, de uma certa maneira, traz o meu aluno para o conteúdo. Então, a gente sabe que tem todas as fake news, e a gente pode colocar as redes sociais como inimigas, assim, nesse processo, mas aí eu acho que você tem que aproveitar o que essas redes sociais também trazem de positivo. Não dá para fugir delas, como eu já salientei. Então, volta e meia, eu trago alguma coisa que está sendo discutida nas redes sociais, inclusive nesse discurso autoritário mesmo, para desconstruir dentro da sala de aula. Então, eu tenho
tentado trazer as discussões das redes para dentro da sala de aula, vincular o que a gente está debatendo também no livro didático. Não sei se eu consegui te responder, Lia, mas enfim, creio que seja basicamente isso. Em relação à segunda pergunta, eu não entendi muito por que ficou falhando, mas partindo do princípio do que eu tinha visto lá no roteiro, eu acredito que fala um pouco sobre o universo dos alunos, o universo cultural, né? Eu não sei se foi isso, se não for, me corrijam, por favor. Foi isso, Natália, foi sim. Obrigada. Então, eu estava pensando sobre isso desde há algum tempo, quando eu estava dando aulas sobre ditadura, né? E um aluno me questionou assim: mas o meu avô me disse que foi um dos melhores momentos da história do Brasil, que era um tempo muito bom e não sei o quê. E aí aquele discurso me fez pensar justamente nesse universo, né? Nessas narrativas que povoam assim o pensamento, né, o pensamento dos alunos, assim, o que eles têm de construído até chegarem na sala de aula sobre o assunto. Então eu penso que o universo cultural deles, partindo também do princípio da vida social de Quixadá e dos nossos alunos, a gente conhece um pouco da realidade deles, é um universo cultural limitado. Eles não são alunos que têm acesso a diversos tipos de fontes, de livros, né? Como eu já coloquei, o livro didático muitas vezes é tudo que eles têm como livro. E aí eu vejo que fica muito centralizado nas redes sociais, eles não têm outros contatos, não são pessoas que têm acesso a uma TV por assinatura, quando bem tem uma TV em casa, é uma TV com canais abertos, então não tem nenhum mecanismo para além do que as redes sociais propõem para tornar esse discurso mais, vamos dizer assim, mais denso e tal. Então eu percebo que é um universo cultural limitado, e muito atrelada ao que vem sendo discutido nas redes. Então, pesquisar, né, eu penso assim que para eles não é tão atrativo também quanto está no Instagram, quanto está no WhatsApp. E aí as referências, como eu coloquei, elas são complexas, porque aí você vai ter esse avô, essa avó que falam, obviamente, conduzidos pelo que eles viviam. E aí você precisa lembrar que esse rádio, essa TV, eram censurados, então o que passava nesse contexto era tudo o que os militares queriam, né? Não tinha uma criticidade, não tinha alguém ali fazendo um trabalho reverso. E outra coisa que eu percebo que é bem intenso é porque você olha para as escolas, você olha para as ruas, e muitas vezes essas ruas, essas escolas, trazem nas fachadas nomes de militares, né? Então, a nossa história, eu costumo dizer que o Brasil lida muito mal com o passado, a nossa história, ela não aprendeu a punir quem deveria ser punido, né? Os militares até hoje não passaram por esse processo, muito embora a gente lembre aí da Comissão da Verdade, mas não foi um trabalho que fez com que esses militares fossem punidos. Então, você ainda tem nomes de escolas levando o nome de militares, ou se você pensar o próprio nome César Carlos, Virgílio Távora, que são escolas da cidade, de uma certa maneira, esses nomes estão vinculados a esse processo, né, de ditadura. Então, esse universo cultural, ele é complexo. De um lado, você vai ter o professor, a professora de história, trazendo um discurso que desconstrói tudo isso, e, por outro lado, você vai ter uma história que se convencionou chamar de tradicional, né, e aí carregando o nome desse sujeito. Então, eu percebo que a gente precisa ter um trabalho muito... eu não sei nem como dizer, não sei qual seria a palavra, mas é um trabalho muito minucioso, talvez seja essa a palavra, para conseguir desconstruir, né, essas narrativas oficiais que foram tecidas ao longo dos anos. Então, basicamente, o que eu penso sobre isso o que eu falei aí. Eu acho que a gente precisa realmente ter um trabalho de desconstruir essa narrativa oficial e também desconstruir essas verdades, né, que as pessoas do passado que viveram esse contexto, mas que estavam imersos nessa censura, passam para os filhos e para os netos.
Nossa, Natália. Ana Moreno? Isso. Eu tenho 52 anos, né? Então eu vivi o final da ditadura militar de forma muito ativa. Nessa época, eu estava começando ali uma vivência política na igreja, no sindicato, né? E eu vivi aquele momento assim bem mais proximamente, não tão próximo, mas mais ou menos próximo, né? Então, eu militei no partido, não no partido político diretamente, mas na igreja, que estava naquele momento de comunidade de base, um momento forte, né? E, na sequência, o sindicato de professores. Passei uns tempos vivenciando isso. Então, aquele momento foi um momento de luta intensa, né? Aquele período. A gente brigava por liberdade, brigava por mudanças na política, né? E eu caí naquele período, 89, por aí, eu entrei na faculdade, que era outro polo intenso, né, de luta, e então, assim, foi um período riquíssimo, onde a gente estava numa intensa vida acadêmica, política, social, sei lá. Aí, eu acho que esses últimos anos, o que eu quero colocar é que eu acho que nesses últimos anos, essa moçada ficou muito estabilizada, essa geração dos últimos 20 anos em que o PT passou aí pelo governo, acomodou muito, né, porque mesmo com as reclamações do povo, né, de que não estava bom, mas todo mundo estava vivendo uma vida tranquila, né? Então, esse momento que esses meninos, né, estão vivendo agora, os pais deles, eles cresceram muito nesse momento tranquilo. E eu penso que esse momento turbulento que nós estamos vivendo talvez sirva de novo para dar uma mexida, né, para dar uma balançada na cabeça das pessoas. Porque a gente fica olhando assim, e quais meninos nós temos na escola? Uns meninos totalmente com a cabeça voada, né? Assim, você não tem muito projeto de vida, não tem muitos sonhos, ou pelo menos a gente não consegue vislumbrar esses sonhos. E a gente olha, às vezes, até pelos filhos da gente de casa, né? Eles não têm muito por que lutar, né? Eles vêm de uma geração que tem as coisas na mão. A minha geração teve que correr atrás de tudo, né? Nós não tínhamos nada, né? Era um tempo de pobreza econômica terrível, né? Se eu fosse contar aqui, dá vontade até da gente chorar, assim. Não que eu não acho que aquilo foi muito importante para mim, né? Porque eu tive que buscar e correr atrás do que eu sou hoje. Mas essa geração não tenha muito essa briga. Talvez vá para agora, esse momento que nós estamos vivendo, né, talvez desperte nesses meninos esse novo tempo, né? Nessa geração, esse novo tempo. Porque ainda estamos muito mal, né? Uma geração que a gente conversava em casa até esses dias, né? A gente vê os nossos direitos indo embora, a gente vê as perdas que a gente está tendo nos últimos tempos, e mesmo assim, muita gente ainda continua adorando o governo federal, né, achando que ele é perfeito, até porque ele representa, de alguma forma, a maioria do povo mesmo, né, nós somos esse protótipo aí, de forma geral. Então, talvez esse momento sirva, né, para a gente dar uma mudada, né, essas controvérsias todas também, talvez venha para libertar um pouco. E a escola, né, se a gente tiver dentro dela bons educadores, no sentido de que sejam pessoas críticas, né, que tenham essa clareza ideológica, isso vai ajudar a desconstruir, né, essa festa que a gente vive. Então, eu acho que passa aí primeiro, né, a escola tem esse papel de dar uma contribuída, talvez hoje seja um dos principais cantos de contribuição, seja a escola mesmo, né. Com relação às metodologias que a gente tem usado dentro da escola, né, e a gente, às vezes, geralmente a gente vai pelo mais tradicional mesmo, né, a gente tem trabalhado com as aulas, com os projetos, que é o mais inovador que a gente tem. Agora, quando a gente puxa e pensa que a internet, né, também pode dar uma contribuição grande, né, aí eu acho que é onde a gente às vezes se engana muito, né, esse período de pandemia que nós estamos vivendo, a gente tem visto isso, o quanto os meninos têm dificuldade com a tecnologia,
os meninos e nós também, né? A gente pensava que esses meninos que viviam mexendo, né, com Facebook, com WhatsApp e outras coisas aí, eles não iam ter muito problema com as aulas remotas, né? E a gente tem visto que não é assim, né? Os meninos têm dificuldade até de trocar um e-mail, de ter um e-mail. São tantas dificuldades, a gente se engana muito com essa questão da tecnologia e da internet. E essa pandemia veio para mostrar isso, né? Eu acho que a tecnologia, ela pode dar pode qualificar muito o trabalho pedagógico, mas nós vamos ter que aprender muito, nós e os meninos, e essa geração que a gente pensava que era tão sabida, né, e que não é, né? Então, é um momento ainda que a gente trabalha muito com o básico, e não é à toa, né, que a gente sabe que a gente tem uns professores ainda muito tradicionais no que diz respeito às práticas pedagógicas, né? A gente, graças a Deus, vai avançando com a questão da teoria, mas a gente ainda é muito limitado com as práticas, né? Por quê? Porque a gente também foi formado assim. Então, é aula mesmo, né? Aula mesmo na lousa, e quando a gente avança para os projetos, né? Que aí possibilitam um pouco mais de construção de conhecimento, eu acredito nisso, né? Mas a tecnologia que poderia ser ainda, o que ia potencializar isso, ainda não podemos usar assim, porque somos muito limitados pelo conhecimento e também pela falta de internet. A gente não tem ideia do quanto os meninos sofrem com essa questão da falta de uma internet de qualidade, né, de ter o acesso.